Bom, então agora a gente pode definir o que é uma integral indefinida. Então vamos lá. Se f é uma primitiva de f', a expressão f de x mais uma constante onde c é uma constante, né, é chamada de integral indefinida da função f e é denotada por integral. Então esse símbolo aqui vai denotar a integral de f de x dx, tá? Então esse dx aqui ele é muito importante, pessoal. Não esqueçam de colocar ele na expressão. Isso aqui é uma linguagem, tá? É um símbolo. Então tem que pôr a simbologia completa. A gente não escreve uma palavra só por metade das letras que ela possui. A gente escreve ela completa para ter total entendimento. Aqui é a mesma coisa. A gente tem um símbolo. A gente não pode esconder o dx. Vai falar, eu estou integrando, mas estou integrando em relação a que variável, né? Tudo bem que vocês ainda não conhecem funções de mais do que uma variável, tá? Mas em cálculo 2 vocês vão ver que existem funções de 2, 3, de mais variáveis. E com isso, o que vai acontecer? Essa f de x aqui, ó, vai depender. Eu estou integrando em relação a x, em relação a y, né? Que variável? Se eu, por exemplo, tivesse f de x integrando em relação a outra variável, como lembra a derivada? Né? Se eu tenho a derivada em relação a uma variável, né? Se ela não depende daquela variável, vai ser uma constante em relação àquela variável. Tá? Isso vocês vão ver certinho no cálculo 2. Tá? Bom, mas esse dx é muito importante, né? Considerem ele. É quando a gente faz a derivada, né? df dx embaixo, né? O dx embaixo significa a variável que eu estou derivando, tá? Então, bem atentos a isso. Bom, essa integral então vai ser o quê? Vai ser a primitiva mais uma constante. Então, toda primitiva mais uma constante qualquer é uma integral indefinida da função f', tá bom? Bom, agora a gente vai ver algumas propriedades, antes de passar para os exemplos, a gente vai ver algumas propriedades da integral, tá? Bom, o que a gente sabe? Como é a derivada de uma constante vezes uma função? Como que a gente deriva a constante vezes uma função? A constante a gente preserva e deriva a função. Na integral, então, é a mesma coisa. Integrar uma constante vezes uma função é igual a integrar a função. Deixa a constante paradinha ali. Que é representada de que forma? Então, se eu tenho k vezes f, né? K é uma constante vezes uma função f de x. Então, se esse k é uma constante, ele pode pular para fora, né? Ele pode ficar quietinho ali e eu vou fazer só a integral da minha função e depois multiplicar aqui por k. Então, por isso que ele pula para fora que eu falo. O pular para fora significa que ele sai aqui do símbolo, de dentro do símbolo da integral, tá bom? Então, essa aqui é a notação aqui, ó. Então, o k saiu aqui para fora, então eu faço, calculo essa integral e multiplico aqui por k. Beleza? E como funciona a derivada da soma? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, como o integral é o contrário da derivada, então tem que satisfazer a mesma propriedade. Então, a integral da soma é a soma das integrais. Então, por isso que eu posso quebrar aqui, ó. A integral da soma vai ser a soma das integrais. Então, eu posso calcular separadamente e somar. E o produto, professor? Posso calcular a integral do produto igual ao produto das integrais? Bom, para responder isso é só se perguntar. A derivada do produto é o produto das derivadas? Não, né? Não é, porque a gente tem uma regra do produto. Então aqui não poderia ser diferente, né? Na integral não podemos separar, então quebrar a integral do produto como sendo o produto das integrais. Isso não é válido, tá? Então não usem isso nos exercícios, tá bom? A gente só pode quebrar na soma e a constante pode pular para fora. Por enquanto é só essas propriedades que a gente conhece, tá? Bom, usando essas propriedades, pessoal, essas duas propriedades aqui, o que a gente conhece já de derivadas, a gente consegue então calcular algumas primitivas imediatas, sem precisar de mais nada, só da definição e dessa propriedade a gente consegue calcular primitivas de funções sabendo das derivadas lá que a gente já viu nas aulas anteriores.